O nosso segundo trabalho da tarde é o reforço da aprendizagem em língua inglesa dos estudantes de letras português e inglês através do uso de tecnologias digitais. Laís e o professor Tiago, não é isso? É isso. Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Boa Boa tarde, tarde. Roberto, Júnior. E aí vamos lá, né? Dar início à nossa apresentação. Vou iniciar compartilhando aqui a tela. E aí, como eu estou apresentando do smartphone, ele vai desligar minha câmera, tá? Mas vamos lá. Tudo certo, Laís? Tudo certo, professor. Então, opa, pronto. Estou apresentando aqui. Pronto. Então, boa tarde a todos. O nosso projeto de pesquisa é intitulado O Reforço da Aprendizagem em Língua Inglesa dos Estudantes de Letras, Português e Inglês, através do uso de tecnologias digitais, e tem como autores as bolsistas voluntárias eu, Laís de Oliveira Nobre, Maria Poliana Mendes Ribeiro, Andressa Rodrigues Costa e o nosso professor orientador, Tiago Vaz Mancebo. Bom, essa pesquisa foi concebida no segundo semestre de 2019. Logo quando nós entramos no IFCE, foi apresentado para a gente alguns documentos institucionais. E esse projeto de pesquisa é baseado no Plano de Desenvolvimento Institucional do IFCE, de 2019 a 2023. Nesse plano, ele traz a meta de aprovação de 95% ao final desse período, né, que é no ano de 2023. E existem documentos que corroboram com essa meta, que buscam auxiliar o professor no alcance dessa meta, né? Como a nota informativa sobre a recuperação da aprendizagem, o regulamento da organização didática e a regulamentação das atividades docentes. Então, basicamente, nós juntamos esses documentos institucionais com a utilização das tecnologias digitais para buscar recuperar a aprendizagem dos estudantes em língua inglesa. Então, em relação à metodologia do projeto, ele tem natureza quantitativa, porque foram aplicados questionários em que a gente pôde colher dados e porcentagens sobre os estudos dos estudantes nesse período em que o projeto ocorreu, e também natureza qualitativa, com a análise dos documentos, com as leituras e os estudos desenvolvidos ao longo do projeto, e também com questões mais assim abertas nos questionários em que os estudantes puderam expressar suas percepções sobre a sua aprendizagem, sobre como estavam se saindo, né, nesse período em relação aos seus estudos. Então, o universo da pesquisa é composto pelos estudantes de letras, português e inglês do IFCE, Campus Xanguá, na disciplina de língua inglesa 2 e a sua continuação no semestre seguinte com língua inglesa 3. E dos dos estudantes matriculados, 17 decidiram integrar as ações do projeto. Então, foram aplicados 3 questionários ao longo do projeto. O primeiro foi o de sondagem, o segundo foi de acompanhamento e o questionário final. E nesse período de aulas remotas, foram realizadas 10 aulas extra para o reforço da aprendizagem. Além disso, os estudantes, antes da pesquisa, eles assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, em que eles concordaram com a metodologia de coleta de dados e também com o tema do projeto, e eles tiveram a sua identidade, seus nomes preservados e puderam desistir do projeto sem sofrer nenhum dano. Muito bem, nosso projeto também foi cadastrado na plataforma Brasil, cadastrado e aprovado, né, no Comitê de Ética e Pesquisa. Bom, como a Laís já mencionou, as ações do nosso projeto iniciaram em fevereiro de 2020 e foram concluídas em dezembro do mesmo ano. Então, nós iniciamos as ações com aulas presenciais e concluímos com as aulas online. Mais para frente, elas vai falar sobre a atuação das bolsistas, né, que no ensino presencial elas assistiam às minhas aulas de inglês na disciplina e também me auxiliavam no contraturno com as aulas de reforço. E no ensino online continuou também dessa forma, né, elas participando do momento online da aula e nas aulas extras que a gente realizava à noite, elas também participavam. Então, nós trabalhamos com o mesmo grupo de estudantes por 2 semestres e foram realizadas 10 aulas remotas de resgate da aprendizagem, que foram gravadas e disponibilizadas no YouTube, como um grande desafio
Nós temos aqui que o semestre 2020.2 foi realizado em apenas 10 semanas, então foi realmente um semestre muito intenso e que demandou muito do processo de ensino e aprendizagem. Então, em relação à nossa atuação, né, como alunos bolsistas voluntários do projeto, nós participamos de algumas aulas regulares, porque a turma acompanhada é no período da tarde e as nossas aulas são pela manhã, então não tinha esse choque de horário. Nós também participamos das aulas extra, fora do horário regular das aulas, auxiliando os alunos, contribuindo com exemplos nas aulas e também nos colocando à disposição para ajudar a tirar alguma dúvida pelo WhatsApp. Então, a gente chegou a conversar com alguns alunos que, assim, pediram ajuda em relação à questão de pronúncia, em relação aos seus textos os textos produzidos por eles, né, avaliação. Também ajudamos em questões assim, da gramática e também a gente pode sugerir alguns aplicativos, materiais de estudo. E em relação agora aos questionários, o primeiro, ele teve o objetivo de compreender melhor como os alunos estavam se sentindo em relação aos seus estudos nesse período. E também saber quais os recursos tecnológicos eles utilizaram para estudar o idioma. Então, aqui nós temos que o primeiro questionário mostrou que 82,4% dos estudantes se consideravam cansados, 41,2% ansiosos, e apenas 17,36% se consideravam produtivos e 11,8% motivados. Então, o número de estudantes cansados e ansiosos nesse período, ele foi, assim, bem mais elevado, né? E, em relação aos recursos utilizados, houve um aumento no segundo questionário em relação ao primeiro, como vamos ver aqui a seguir. Por exemplo, o uso de música para o estudo de inglês, ele subiu de 82,4% para 88,2%. O uso do YouTube subiu de 76,5% para 82,4%. Séries e filmes subiu de 41,2% para 64,7%. E de documentários, notícias e podcasts subiu de 23,5% para 35,3%. E, por fim, todos os estudantes que responderam o terceiro questionário, né, o questionário final, eles afirmaram que participar da pesquisa influenciou na melhoria da aprendizagem em língua inglesa e que o seu nível linguístico havia melhorado em relação a fevereiro de 2020. Bom, como destaque dos resultados, nós temos essa informação que a Laís acabou de mencionar, não é? Que a participação da pesquisa influenciou na melhoria da aprendizagem em língua inglesa de todos os participantes, e aí a gente deve destacar isso também, né? Nós estamos prestes a retornar ao ensino presencial, enfim, se vai ocorrer próximo semestre, e como será importante esse movimento de resgate da aprendizagem nos estudantes, né? Eu destaco, claro, as disciplinas de língua inglesa, mas, como um todo, eu creio que isso seja uma ação fundamental a ser desenvolvida. Nós percebemos também o aumento no uso das TEDx pelos estudantes para o estudo de língua inglesa. O nosso estudo é passível de replicação e nós temos a intenção de reproduzi-lo num momento futuro, em outro contexto. E a Laís vai finalizar aqui falando sobre o acompanhamento e o cuidado humano. Sim, é importante a gente, assim, destacar que com o ensino remoto, né, podemos ver o quão as TEDx, as tecnologias digitais aplicadas no ensino são muito importantes para o ensino, para a aprendizagem, e que nesse período meio que se tornou o principal meio em que isso pudesse acontecer, né? Mas, como a Sabrina trouxe, né, no trabalho dela pela manhã, no evento, as relações, as interações foram bem, assim, afetadas e até prejudicadas por conta do ensino remoto. Então, as interações entre os próprios alunos, eu acredito, entre os alunos e professores, assim, ficou mais prejudicada. E um ponto forte do projeto foi justamente as aulas extras que foram desenvolvidas, né, fora do horário regular, o acompanhamento mais, assim, próximo com as bolsistas e os alunos, né, o professor também se colocando sempre à disposição para contribuir, e tudo isso fortaleceu, assim, o suporte aos alunos, esse acompanhamento que é tão importante, né, as tecnologias são
muito importantes, mas elas não substituem as interações, né, entre as pessoas e como isso impacta o nosso aprendizado, o ensino. Então, eu acredito que isso também foi muito importante em relação ao nosso projeto. Então, esse foi o nosso projeto, eu agradeço pela participação e pela oportunidade. Obrigado, Laís. Obrigado. E também a todas as bolsistas, porque elas foram bolsistas voluntárias, tá, pessoal? Então, foi legal demais, elas trabalharam mais de um ano, não é? Então, foi bastante coisa. Como é que eu faço aqui? Interromper compartilhamento, e aí eu venho e ligo minha câmera. Pronto. E aí, desde 2019.2, né, a Isabelle Kettling, também da turma da Laís, fez parte desse projeto lá no início, e a partir de 2020 foi a Gabriele Gomes, e a gente conseguiu também desenvolver um trabalho muito legal com esses estudantes. A gente só tem a agradecer a oportunidade de apresentar o trabalho aqui. Muito bem, professor Tiago, Laís, parabéns, né, pela apresentação, pela experiência, né, por trazerem aqui os achados desse projeto, que foi importante aí nesse processo, principalmente agora, né, no ensino remoto, isso acaba se revelando como uma estratégia interessante, né, de apoio mesmo ao trabalho que é desenvolvido em sala de aula, que inclusive pode ser levado posteriormente, né, com o retorno presencial, já que é um trabalho que vem sendo desenvolvido, né, Tiago, desde quando a gente ainda estava, né, no ensino presencial lá, desde 2019 que eu acompanho, né, que vocês vêm trabalhando nessa perspectiva já das tecnologias, né, então, acaba sendo um movimento aí de antes, durante e depois, né, que pode ter uma continuidade aí quando a gente retornar também, né. Laís, você quer pontuar alguma coisa antes de eu passar a palavra para os demais? Eu ia comentar justamente isso, que antes do começo das aulas remotas, da paralisação e tudo, a gente chegou a ter, como o professor Tiago comentou, ter encontros na biblioteca para discutir sobre o projeto, para planejar as ações. A gente também chegou a participar de algumas aulas, né, da turma, e foi, assim, muito bom. Para nós, assim, como bolsistas e como estudantes, né, assim, foi uma experiência muito boa também. Como a gente viu hoje pela manhã, né, esses espaços formativos da iniciação científica, da monitoria, do PIBID, da residência pedagógica, né, são espaços que são muito importantes, né, que colaboram aí para a nossa reflexão sobre a prática. E ter espaços como esse desde a graduação é muito importante para nossa formação como um professor que já está lá na educação básica, né, atuando. Então, essas experiências, a extensão também, né, são válidas demais nesse processo. Mas eu queria abrir a fala, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma contribuição aqui, né? Eu vou deixar para falar depois, por último. Olha, eu não sei por que eu estou falando em todas, né? Mas aí para não deixar ninguém assim, que a gente fica na expectativa de pergunta e eu fico me segurando, mas vamos lá aqui. Bom, seguinte, meninos, antes, parabéns, professor Tiago, parabéns, Laís, parabéns. A Andressa, eu acho que não está aqui, né? A Andressa, que fez parte desse projeto, não está aqui, e a Poli também. A Poli é um exemplo, né? A Poli tem 3 trabalhos apresentados nesse evento. Então, assim, primeira coisa, dar os parabéns para vocês. E para os demais que estão assistindo, vocês estão vendo que nós temos várias situações ou grupos, ou... Eu acho que eu vou colocar situações, por enquanto, na falta de uma palavra melhor. Nós já tivemos apresentações de alunos que fazem parte da residência. Nós temos alunos que fazem parte do TCC2. E nós temos aqui mais uma outra categoria. Nós temos o pessoal dos projetos de extensão. Se eu não me engano, é um projeto de extensão. E vocês estão vendo as possibilidades que nós temos dentro do campus. Então, assim, são formas diferentes de trabalhar, mas no mesmo intuito. Identificar algum problema e você trabalhar em cima daquele problema e tentar encontrar uma solução para aquele problema e depois você compartilhar com os demais. Então, assim, o professor Tiago e as demais viram que existia
certa situação complicada na parte que nos diz respeito, professores de língua inglesa. E vamos fazer alguma coisa, então, para poder melhorar isso. E os meninos fizeram. E eles estão com os resultados, e como o professor Tiago falou, isso pode ser replicado com outras turmas, complicou. Eu ia até já dar uma justificativa, mas é bom que eu passe a palavra até para a Laís, nesse ponto. Laís, assim, ó, vocês trabalharam, vocês começaram no presencial, veio o remoto, aí veio complicações, já que a gente vai voltar de novo para o presencial. Mas, assim, você como aluna, bolsista, participante desse projeto, o que é que você pode dizer para os demais? Digamos que é a mesma pergunta que eu fiz para a Edna, mas só porque no seu caso é uma situação um pouquinho diferente, que você fez parte de um projeto. Então, assim, a sua opinião é muito válida para os demais que estão aqui. Então, aí eu queria que você dissesse para a plateia aqui, como é que foi a experiência de participar de um projeto desse, e se alguém fosse replicar esse projeto, o que é que você daria sugestão, não consegui nem conjugar o verbo, qual a sugestão que você daria para dizer, olha, é o seguinte, é melhor você fazer assim, assim, assado, porque isso deu problema. Então, você, como pesquisadora, pode dizer isso agora para os meninos. Então, palavra sua. Ok, professor. Olha, eu acredito que, assim, o projeto, tanto pessoalmente, foi muito importante, porque as meninas também, como estudantes, a gente sentiu, assim, o impacto do ensino remoto, e, assim, participar do projeto fez com que a gente se engajasse mais, tanto nos estudos, eu acredito, da língua inglesa, né, e acompanhando as aulas extras também serviram para nós, né, além de, assim, poder contribuir, a gente também pôde aprender bastante. E eu tenho contato com os outros estudantes também do curso. Eu acho que foi, assim, uma experiência muito boa, até para a nossa formação mesmo, docente, para identificação. E eu acredito que, assim, um dos desafios foi justamente essa passagem, assim, abrupta do presencial para o ensino remoto, porque a gente tinha, assim, um planejamento de como as coisas iriam acontecer, assim, no presencial, né? Tipo, tendo em vista as aulas presenciais, tudo aquilo. Mas aí, com o ensino remoto, assim, impactou bastante as ações do projeto. Ele teve que, assim, mudar, acabou, o professor Tiago pode contribuir, mas, assim, acabou que tendo que adaptar, né, como nós poderíamos fazer para que pudesse ser eficaz, para que pudesse, assim, impactar realmente positivamente os estudantes. Eu não sei se eu respondi tudo, mas você pode repetir o que eu preciso falar para completar. Assim, justamente essa parte que eu diria assim, olha, vamos imaginar que vamos voltar para o presencial, nós não vamos imaginar não, né? Nós vamos voltar para o presencial, mas vamos imaginar que outros alunos queiram fazer um projeto desse juntamente com outro professor e tal. Aí, justamente, a dificuldade, assim, o que é que você diz? Que nem tudo... Tá, você tem que fazer as adaptações. Isso a gente sabe que toda pesquisa é assim mesmo, que a gente pensa de um jeito e quando vai ver acaba acontecendo de outra forma. Mas, assim, façamos de conta que você está relatando, você está fazendo um relato de pesquisa, um relato de experiência. Aí você vai ter que dizer o que é que deu de errado e que é justamente, vamos dizer assim, olha, nós trabalhamos com os alunos dessa forma, nós fizemos determinado número de aulas, sei lá, de reforço com os meninos. Nós vimos que foram poucas, mas aí não deu para fazer mais. Então, alguma coisa desse tipo, na metodologia principalmente, porque quando nós vamos dar alguma coisa de errado numa pesquisa, onde nós vamos consertar é na metodologia. A gente viu, olha, nós traçamos um experimento de um jeito e acabou sendo de outro. Então, assim, tem alguma coisa que você possa dizer, nossa, não foi bem assim. Eu acho que poderia melhorar se fosse desse jeito. Tá? Tem alguma coisa, assim? Eu não estou dizendo que teve, eu só estou perguntando se teve, entendeu? Eu entendi, professor Daniel. Olha, assim, na minha percepção, eu acho que uma das questões foi a pouca não, mas
A participação nas aulas extras, eu acredito que mais estudantes poderiam ter participado de maneira síncrona, né? Mas aí entra a questão também da rotina de cada um, porque foi à noite, né? Então, talvez nem todos poderiam participar. Mas eu acredito que, no caso do presencial, não sei, algo que pudesse, assim, um planejamento em que pudesse haver esse acompanhamento das aulas, né? Tipo, aulas extra em um horário em que os participantes pudessem estar ali presentes. Eu acho que, inclusive, o fato de ser presencial já acaba ajudando, eu acho, a uma maior participação dos estudantes do que no ensino remoto. Eu acho que também essa questão do ensino remoto diminui, eu acho, a participação síncrona, né, dos estudantes. Eu fui um que deu uma olhada no projeto de vocês, fiz algumas considerações, e eu achei sensacional. O que realmente, mas não é culpa, assim, de vocês, não é culpa de quem faz o projeto. A participação dos participantes, digamos. Nós temos que ver que nem sempre é culpa da gente. A gente fica nós ficamos um pouquinho, digamos, não vou dizer frustrado, mas, hashtag chateado. Do tipo, nossa, eram 20 alunos começaram, 15 que terminaram, e 10 tiveram aproveitamento. Então, seja no mini curso, seja no projeto desse, são coisas que nós não podemos controlar. Mas, assim, eu volto a dizer, foi sensacional, a ideia foi muito boa, vocês tiveram um retorno muito bom. Fechando aqui a minha fala, parabéns mais uma vez, parabéns, Laís, pela apresentação, porque o evento foi pensado de várias outras coisas que eu já disse hoje, em vocês também, porque era uma chance de vocês se apresentarem. Então, assim, não é a última vez. Vocês, eu estou me formando já, eu não vou mais se apresentar. Mera ilusão. Deixa eu só dizer para vocês que isso aqui é só o começo. Então, nós que já passamos por pós-graduação, nós sabemos que nós temos que apresentar, né, Tiago, né, o Ilana e os outros professores que aqui estão. Então, isso é só o começo. Então, aqui é o palco para vocês. Aqui é para vocês. Eu estou nervosa, que bom, eu volto a dizer. Estou nervosa? Isso faz parte, isso é bom. Que se você não estiver nervosa, porque você está fazendo um negócio sem estar menor... Eu ia dizer uma palavra, mas não pode estar gravado, mas assim, sem a menor vontade, vocês fazendo um negócio sem vontade não dá certo. Então, assim, parabéns a você, parabéns a condução do Tiago também no projeto. E é só isso, e falar-me-ei. Ok, professor Daniel, o professor Thiago vai falar aqui agora, né? E só para finalizar, professor, queria aproveitar e perguntar para vocês, né? Vocês acham que de alguma forma vocês já inserirem no espaço de sala de aula presencial algumas das ferramentas que acabaram sendo bem utilizadas no ensino remoto, né? Assim, se de alguma forma isso colaborou para o processo de adaptação desses estudantes posteriormente no ensino remoto. E depois vocês responderem, eu vou dizer por que eu perguntei isso. Pode falar. Quer responder, Laís? Pode falar, professor, depois eu complemento no final. A gente utilizava o Google Classroom, Google Forms, Google Docs, antes do início da pandemia, né, da quarentena e do ensino remoto. E eu creio que sim, que tenha feito uma diferença significativa na adaptação dos estudantes que tiveram a oportunidade, né, de ter esse acesso. E a gente já tinha essa ideia de fazer atividades extra e até alguns tipos de avaliação por aquelas plataformas, que eu aprendi, inclusive, com professores de ciências da computação, né? Foi com na sala dos professores ali, aquela interação que foi falada hoje de manhã, né? O professor aprendendo com o professor, né? Com seus pares. E aí coloquei em prática e deu certo. Mas eu vou registrar aqui um convite, está gravado, né? Eu já falei no particular, mas tem que ficar aqui também público, né? Minha gratidão aí pelo Daniel, porque ele deu um feedback sensacional para o nosso projeto. Nós fizemos as adaptações, né? Claro que eu vou pedir para ele ajudar mais um pouquinho, né? Convidando ele para a gente redigir um artigo sobre os resultados desse projeto e do próximo, né? Que vou apresentar daqui a pouco com a Gabi, para que a gente transforme esses trabalhos em artigos científicos e que a gente possa publicar e registrar a performance desses estudantes e esse trabalho pedagógico que foi feito no IFCE Campus Tianguá.
Ó, e deixa eu abrir aqui o microfone para dizer que eu vou pensar nessa situação, sabe? Que eu acho que é um negócio... Olha, eu vou já puxar as orelhas aqui com o tempo, viu? Ah, não, mas tudo bem. A gente vamos aqui, que nós começamos com uns 3 minutos. Eu vou dizer para o organizador que não pode, não. Vou falar com ele. Mas assim, ó, outra coisa antes que a Laís fale, isso, gente, vocês estão apresentando, e dessa apresentação que vocês estão fazendo, todo mundo está fazendo aqui, nós pensamos em um outro momento. A consequência disso aqui são possíveis publicações. Então, assim, tudo que vocês estão fazendo aqui não é em vão. Ah, eu estou fazendo isso só para ganhar umas horinhas lá de atividades complementares. Não, isso é muito mesquinho, você pensar um negócio desse, é muito pequeno. Então, aqui, nem se preocupe, que isso aqui vocês vão ganhar muitos pontos em outras situações. Então, claro que eu aceito o convite, Tiago, nós comunicamos muito bem, nós, né, estamos aqui, não é para detonar o trabalho de ninguém, volto a dizer, e vi que vocês realmente, sugestões são sugestões, não são obrigações, mas aí vocês seguiram, fico muito agradecido por isso, e vou me calar, que senão o organizador vai parar meu microfone. Eu só queria agradecer a todo mundo e também destacar, assim, agradecer ao professor Tiago, porque, assim, acredito que o maior mérito é dele, que foi, assim, criador do projeto. Assim, a gente, como bolsista, acho que teve mais ganho para nós, para nossa formação, para nossa experiência, e todo o apoio que ele deu, assim, foi incrível. E, tipo, assim, a atitude dele, assim, de continuar com as ações do projeto, ter essa iniciativa de compreender uma necessidade dos estudantes, né, em relação à língua inglesa e buscar ajudá-los, né, nesse período, e ver que isso impactou, assim, a trajetória de aprendizagem dos estudantes, mesmo no período de ensino remoto, com todas as, enfim, com todas as dificuldades, com todas as responsabilidades dele, tipo, já no trabalho, tem mais a questão do projeto, então, só queria parabenizar ele e agradecer ele e dizer que realmente, assim, a maior parte foi dele. Muito bem, Laís, Thiago, parabéns pela apresentação, né? Fiz aquela pergunta porque apareceu isso nos resultados das meninas que estão pesquisando ensino remoto, né? Que o uso em disciplinas, né, desse tipo de ferramenta anterior ao ensino remoto ajudou alguns alunos nesse processo de adaptação, né, pós necessidade de ensino remoto, certo? Então, por isso que eu fiz essa pergunta para vocês, porque acaba que cruzam, né, as pesquisas, elas colaboram aí para pensar algumas questões. Muito bem, parabéns, Tiago, Laís. Vamos aqui para o próximo trabalho,